Moradores do bairro Neva, em Cascavel, estão para lá de preocupados com a quantidade de cães soltos. Uma moradora, inclusive, já foi mordida. Existe a preocupação com novos ataques e a gente vai discutir esse assunto com a nossa equipe que está na rua, Rafaela Schwinka, que há muito tempo já a gente tem ouvido da comunidade. Na verdade, Rafa, quase que um pedido de socorro, né? Boa noite. Boa noite, Wagner. Pois é, uma situação muito delicada e complicada, porque esses cães que têm ficado aí na rua, muitos deles são aí, né, acabam mordendo, acabam atacando, que são aqueles cachorros que a gente costuma dizer até mais arisco, né? E olha, não é apenas em um único bairro, a gente conversou com essa moradora no bairro Neva, mas a gente tem acompanhado que em vários pontos da cidade, infelizmente, esses ataques têm se tornado bem comum, o que acaba sendo, é claro, muito preocupante, né? Porque se esses animais estão ali na rua, não tem uma pessoa responsável, como eu disse, às vezes são até mais a risco, as pessoas não conseguem se aproximar. O que fazer numa situação como essa? Inclusive é exatamente isso que os moradores têm pedido. O que eles fazem numa situação como essa? Eu conversei com essa moradora e a gente mostra inclusive uma situação até mais recente, que aconteceu hoje, de um senhor também ser atacado. Olha só. A marca na perna é do ataque do cachorro. Só não ficou pior porque a vítima estava de calça jeans. Estava vindo do trabalho e geralmente eu venho pelo outro lado da rua. E daí nesse dia tinha um carro passando, eu tive que atravessar pelo lado de cá. E como ele está sempre deitado ali na frente e está sempre vendo a gente, né? Pensei, vou passar normal, né? Aí assim que eu passei, ele deu a volta por trás do carro e veio e me mordeu. O cachorro, inclusive, segue por ali. A gente precisou filmar a distância porque ele estava bem a risco. Segundo os moradores, tem um homem que dá alimento e água todos os dias para o animal. O tempo todo eu tenho que estar desviando a rua com medo dele me atacar, até porque eu já sou de idade, eu tenho 66 anos, não sou mais uma criança que consigo correr, né? E eu tenho 2 cachorros, os meus cachorros ficam presos. Para você ver o tamanho da grade da minha casa, cachorro meu não vai para a rua. Essa situação, de acordo com o gerente de bem-estar animal, faz com que crie um problema, porque os cães comunitários entendem que aquele espaço é o território deles. O cão comunitário existe um embasamento legal, né, que preserva o animal com base, em todo o que se enquadra para ser um cão comunitário. Só que um detalhe que o cão ele tem por característica, pela sua descendência, de formar matilhas e proteger seu território. Então, quando nós colocamos a casinha, alimento, água, o cão ele vai entender e ele vai formar uma matilha, ele vai ter um dominante. E aí entra, às vezes, um ciclista, um motociclista, outro cachorro e acontecem os acidentes. Mas a preocupação de quem mora nessas regiões em que há animais de rua tem sido os ataques, que estão acontecendo cada vez com mais frequência. O caso mais recente foi desse senhor de 88 anos, que foi atacado por um cão no bairro Universitário. As câmeras de vigilância mostram o senhor passando pela rua e, na sequência, vem 2 cachorros. Por causa das árvores, não dá para ver a situação. Eu fiquei um pouco em choque e tudo, né? Um pouco com medo. Mas eu acabei deixando um pouco o medo de lado para ajudar o idoso, né? Segundo os moradores, o cachorro foi abandonado há pelo menos umas 2 semanas aqui na região do bairro Universitário. Para vocês terem uma ideia, agora a divisão de bem-estar animal está verificando para onde ele será encaminhado, porque durante o período de 15 dias ele precisa de um acompanhamento por causa da raiva. O idoso teve lesões no braço e foi encaminhado para o hospital para receber a medicação. Pois é, né? E como a gente proceder numa situação como essa, né? A gente até, inclusive, ouviu ali o morador falando que ele ficou com medo, mas mesmo assim acabou agindo, né? Pois é, e o que a gente faz nisso tudo? Eu estou aqui com o tenente do Corpo de Bombeiros para trazer essas orientações, principalmente para a gente poder se precaver. Tenente, primeiro de tudo, o que faz quando está tendo ali um momento que o animal realmente está atacando, as pessoas em volta às vezes estão acompanhando aquela situação, tem algo a ser feito até para também as pessoas não se colocarem em risco? Boa noite. Boa noite.
Então, se a pessoa se sentir capaz, né, de repelir aquela agressão dos cães, né, se ela tem um meio eficaz para isso, né, às vezes ela tem acesso a alguma ferramenta, um cabo comprido, que ela consiga de fato espantar aqueles animais, né, repelindo de fato essa agressão contra a vítima, que o faça. Né. Lembrando, na sequência, aí, sempre ligar para o 193, né, informar da agressão, para que a gente possa deslocar a equipe de socorro para atender essa vítima. Tomar cuidado se não há outros cães envolvidos, né. A gente já teve situações aqui na cidade de serem 2 cães, né? Então eles trabalham em matilha, né? Então essa questão de caça, de ataque dos cães, se eles tiverem mais cães, eles vão se defender, né? Então tomar cuidado com isso também. Então a pessoa às vezes vai agredir um dos cães ali para que ele pare de morder a pessoa, né? E aí se tem um outro cão que trabalha junto, né? Na questão de matilha, né? Tem esse sentimento de matilha ali desse outro cão, ele provavelmente vai também atacar, né? Então, sim, repelir se sentir confiante e capaz de repelir essa agressão, que o faça, né, visando preservar a vida da pessoa que está em risco, né? E aí, sim, na sequência, já dentro do possível, imobilizar os ferimentos ali com algum pano limpo, né, evitando que a hemorragia se agrave, né, da lesão. Normalmente são lesões lacerantes, né? Então o cão ele morde e ele balança, né? No intuito realmente de rasgar a pele, né? E os músculos, então gera uma certa hemorragia, que isso seja enfaixado, né? Com panos, e aguarde ali a chegada da equipe do bombeiro para atender essa vítima. A gente estava até conversando anteriormente, antes do ao vivo, e comentando, né, que infelizmente a gente tem acompanhado que esses casos têm se tornado, infelizmente, muito frequentes aqui na cidade. Sim, a gente teve um aumento, né, esse ano aí, bastante significativo aí desses ataques de animais, né, realmente com gravidade, né, que são cães de maior porte, que realmente causam uma lesão maior nas vítimas, né. Isso muito provavelmente é uma culpabilidade maior do tutor desses animais, né, visto que os animais de rua, né, que comumente cresceram, né, cachorros que, de fato, os cachorros de rua, né, que crescem nas ruas, eles são adaptados a convívio com humanos, né? Então dificilmente esses cachorros de rua eles vão atacar um ser humano que esteja passando, né? Isso é uma atitude mais comum em cães que realmente são criados em um ambiente, um certo fechamento, né? Um cercamento desses cães, e eles se veem livres e tem aquele espaço ali como do seu território, né? Ou tem algum interesse naquela área, seja para reprodução ou para alimentação, e aí eles querem preservar aquele ambiente. Aí sim, na chegada de um ser humano, eles vão ter esse instinto de repelir esse ser humano, né? E aí atacar essas pessoas. Mas maior culpabilidade disso muito provavelmente recai sobre os tutores, né, que tem uma negligência em relação ao cercamento desses cães e que eles acabam fugindo aí das residências em que vivem. Então, até inclusive isso reforçando o que o tenente comentou, desse caso de hoje, né, desse senhor que foi atacado, os moradores foram ali enfáticos em dizer, olha, há pelo menos 2 semanas alguém veio e acabou abandonando esse cão aqui. Ou seja, era um animal que a gente viu ali, é um animal de grande porte, que era um animal que tinha um lar, que tinha um tutor, que na maneira ali a gente viu que acabou agindo de maneira irresponsável, simplesmente abandonando esse animal. Ele, claro que deveria saber, né, o animal que tinha, se ele era ali agressivo ou não, e mesmo assim acabou abandonando esse animal, e foi o que aconteceu, infelizmente, hoje, aí esse senhor sendo atacado. Ou seja, a gente está precisando verificar realmente essa responsabilidade das pessoas que tenham esses animais, né, Wagner? Porque a situação está realmente fugindo do controle, porque dos últimos meses para cá a gente tem acompanhado, infelizmente, vários ataques de cães aí, né, às pessoas, inclusive até crianças em parques, enfim, a situação está bem delicada. Muito delicada, muito complicada. Obrigado ao Corpo de Bombeiros, Rafa, participando conosco ao vivo e fazendo essa reportagem também do último ataque, que inclusive aconteceu hoje, que a gente já estava alertando a comunidade que pede socorro, né, Rafa? Já volto com você, obrigado mais uma vez. Inclusive, sobre esse assunto, nós entramos em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Cascavel, para saber o que fazer, de quem seria a responsabilidade em caso de ataque de animal na rua. A Secretaria nos respondeu que, na teoria, é do município e que, nesse caso de hoje, inclusive, o animal foi recolhido pelo risco de zoonose e deve ficar, então, isolado por 15 dias. Nosso WhatsApp na tela para a gente discutir esse assunto, inclusive, está chovendo de mensagem de toda a região, não só de Cascavel. De Cascavel tem mensagem do Lago Azul, a gente falou da região aí do Universitário, região sul de Cascavel, dizendo o seguinte, Wagner, aqui no Lago Azul tem mais cachorro na rua do que morador.
É a Cecília que está com a gente. Boa noite, Wagner. Fátima de Assis Chateaubriand. Aqui em Assis, eles não fazem nada para tirar os cães da rua, só ficam latindo à noite e mordendo as pessoas também. A Fátima que está conosco. Wagner, infelizmente, esses casos de cães na rua não são apenas um problema de Cascavel. Aqui em Foz também é terrível. Eu faço caminhada, tenho que andar, inclusive ali com um pedaço de madeira. Mesmo assim, já fui mordida e conheço outras pessoas. Contei mais de 20 cães em uma única vez aí no meu percurso. É a Zenaide. Irresponsabilidade dos tutores, que aí não fazem castração ou pegam quando é filhote, depois abandonam na rua. E aí o poder público tem que resolver. Não adianta postergar, porque o problema também é uma questão de saúde pública. 6h21, nosso WhatsApp, para você continuar discutindo conosco este e outros assuntos, tá?